Matar e roubar. Parte 7. Assim como sua ideologia, certo? Você colhe o que planta. Ah, mas é um pouco lamentável. Eu queria atormentá-lo mais, antes de matá-lo. Nenhuma contração podia ser vista em seu pai relacionado a ela pelo sangue. Zexi moveu seu olhar para os cadáveres de elfas ao seu redor. Agora que ela pensou sobre isso, ela realmente não precisava ir tão longe. Seria uma mentira dizer que seu ódio por sua mãe não foi um fator para ela matar todas elas. No entanto, acima de tudo, ela não desejava que o país que ela amava fizesse as mesmas coisas que esse bastardo, cuja existência no mesmo mundo que ela a deixava enjoada, tinha feito. Ela pensou que elas estariam melhor mortas, então ela afundou essas elfas em um mar de sangue. Essas pessoas, que otimisticamente pensavam que essas elfas poderiam ter alcançado a felicidade em outro lugar, provavelmente não entenderiam as ações de Zexi. Na mesma linha, Zexi também não conseguia entender esse tipo de pessoa. Zexi de repente olhou para a entrada. Uma garota elfa negra podia ser vista no vão da porta ainda aberta. Não havia dúvida de que ela era uma daquelas crianças que encurralaram o rei elfo. Ao ver a marca da realeza naqueles olhos, cada um de uma cor diferente, Zexi soltou um pequeno suspiro. Dessen confundiu Zexi, que ele nunca conheceu, com sua mãe. Então, esta deve ser sua neta, a sobrinha de Zexi. Um pouco surpresa com sua própria relutância inesperada em matar essa criança, Zexi chutou o rei dos elfos, já morto por ter seu peito afundado, em direção à criança com toda a sua força. Pessoas comuns, não, nem mesmo os forasteiros deveriam ter sido capazes de evitá-lo. Ainda assim, a garota o fez, apenas pulando para o lado afetadamente. O cadáver atingiu a parede oposta e floresceu em uma flor sangrenta com um som alto. Pensar que ela evitou, sua habilidade física deve ser comparativamente alta. A ferida daquele cara parecia que era de uma lâmina. A garota, sua sobrinha, estava segurando um cajado preto, uma arma para bater. Uma olhada no ferimento daquele cara foi o suficiente para saber que era de uma arma diferente. Ele realmente disse àquelas crianças, então deveria haver mais uma no mínimo. No entanto, também havia itens mágicos que poderiam criar lâminas de magia ou poderiam se transformar em lâminas. Ela não podia desconsiderar a possibilidade de que essa garota foi quem feriu o rei elfo. Ou talvez a outra criança tenha causado o ferimento no peito enquanto esta esmagava as pernas. Com seu cajado, ou magia. Mas por que essa elfa negra feriu o rei dos elfos? Não, havia muitas coisas para odiá-lo. Talvez ela fosse igual a Zexi, herdando o ódio de sua mãe pelo rei elfo. Este poderia ser o caso, especialmente porque ela parecia jovem demais para ter sua própria razão para odiar o rei dos elfos o suficiente para feri-lo tão gravemente. Também era possível que ela apenas o feriu enquanto brincava, mas as circunstâncias agora negavam essa possibilidade. Mesmo que ele já estivesse morto, a garota evitou o corpo que ela chutou em vez de tentar recuperá-lo. Com licença, vou você ver. De onde você é, Onei-san? Muito tímida, uma linda garota que era fantasia masculina manifestada. Ela era de um mundo diferente em comparação com Zexi, tal garota fez uma pergunta a ela. Mas um simples olhar foi suficiente para ela ver que a garota era diferente por dentro. A garota não parecia estar assustada com o cadáver do rei dos elfos atrás dela ou com o massacre feito por Zexi nesta sala. Ela ainda pode se comportar assim depois de evitar meu ataque. Uvaa! É muito provável que a timidez dela seja apenas um ato, isso só me deixa mais cautelosa. Bem, então, o que devo fazer? Como ela deve responder à pergunta do oponente? Se possível, ela queria evitar uma batalha e alimentar suas informações falsas enquanto tomava seu tempo para obter o máximo de informações possível do outro lado. Mas isso era impossível. As palavras do rei elfo implicavam que havia vários inimigos. No caso de ter ferido o rei dos elfos, o fato de não haver uma única gota de sangue nela, deveria ter havido mesmo que ela estivesse curada, significava que havia uma lacuna esmagadora entre a força do rei dos elfos e essa garota. Mesmo que essa garota não tenha feito isso, considerando que ela foi escolhida para perseguir, ela e seus companheiros não devem ser menosprezados. Ela não sabia o quão fortes eles eram, mas mesmo Zexi estaria em perigo se ela os deixasse se reagrupar. Esta era sua chance de lidar com a garota sozinha, antes que seus companheiros chegassem. Em vez de coletar informações, ela deveria tomar a iniciativa e derrotá-la aqui em uma batalha curta e rápida. A ideia de que o inimigo do seu inimigo é seu amigo é apenas otimismo. Você provavelmente estaria correto ao tratá-los como um novo inimigo. Ela pensou por um momento e então, com um sorriso para aliviar a cautela de seu oponente, Zexi finalmente respondeu. Bom dia. Eu sou alguém do reino feiticeiro, mas e você? Você está sozinha? O rosto da garota se contraiu um pouco. Sua atitude tímida não mudou, mas parecia que ela estava pensando em algo. Eu não posso lê-la. Eu cometi um erro.
Eu deveria ter feito uma pergunta importante. Com essa reação, não consigo ler se ela não sabe sobre o reino feiticeiro, se ela é de lá, ou se ela o vê como um inimigo. Considerando que ela não me atacou imediatamente, a possibilidade de ela ser hostil ao reino feiticeiro diminuiu um pouco, mas talvez ela esteja apenas enrolando como eu para reunir mais informações. Talvez eu tivesse uma reação diferente se eu tivesse mencionado o Conselho de Estado em vez disso. Ela mencionou o reino feiticeiro porque havia informações de que o rei feiticeiro tinha um elfo negro como um de seus retentores. Eles não obtiveram essa informação enviando espiões para a organização interna do reino feiticeiro. Foi porque a astróloga das 1000 léguas havia confirmado a presença de uma garota elfa negra ao lado do rei feiticeiro na batalha contra o reino nas planícies Katze. Eles fizeram um relatório detalhado sobre o rei feiticeiro e suas forças depois de usar ilusões para recriar a cena que a astróloga das 1000 ligas viu. Eles também viram o elfo negro que era o único que o atendeu através das ilusões, mas não foram capazes de ver seu rosto claramente devido ao embaçamento. Isso era algo que não podia ser evitado. A astróloga das 1000 léguas não conseguia desviar sua energia para lembrar de uma única pessoa, pois tinha que observar todo o campo de batalha. Além disso, o que aconteceu depois causou uma impressão tão forte nela que muitas outras informações saíram direto de sua mente. Lembrando daquela imagem vaga, parecia que essa garota não é a mesma elfa negra que seguia o rei feiticeiro naquela época. Ambos seguravam um cajado preto, mas a armadura que usavam era completamente diferente. Bem, havia também o fato de que ela não se lembrava de nada, exceto do equipamento, porque a ilusão era de qualidade muito baixa. Se essa garota realmente fosse do reino feiticeiros, o que ela teria escolhido vestir quando planejava vir para cá? A resposta: ela estaria completamente preparada como Zeshi estava. Este era um campo de batalha. Qualquer coisa poderia acontecer aqui, então era impossível que alguém aparecesse em seus trajes habituais. Mesmo o equipamento defensivo que Kairi e a astróloga das 1000 ligas usavam eram escolhidos apenas por sua habilidade, desconsiderando o fato de serem adequados ou não. Dito isso, as planícies Katze também foram um campo de batalha. Pessoas realmente fortes geralmente não usam vários conjuntos de equipamentos de batalha sérios. Isso porque equipamentos excelentes eram uma necessidade para ascender a níveis mais altos de força, e eles precisariam polir suas habilidades com um único equipamento para isso. Por exemplo, havia alguém habilidoso com um clube que recebeu o machado depois de ser recrutado para as escrituras negras, eles tiveram que passar anos para se tornarem proficientes em usá-lo. Seguindo essa lógica, a garota do reino feiticeiro e a anterior deveriam ser pessoas diferentes, mas havia muitas coisas em comum entre elas para ela chegar a essa conclusão. É por isso que Zeshi fez uma pergunta sugestiva para colher algumas informações de sua reação, mas não obteve nada em troca. Mas eu sou melhor em colher com esta foice, Zeshi pensou e ligeiramente fortaleceu seu aperto na grande foice. E havia também o fato de que a garota não era humana. Zeshi conseguia diferenciar principalmente entre os rostos de outros humanoides, mas ela não era perfeita nisso. Havia algumas coisas que ninguém seria capaz de perceber se não fossem da mesma raça, então as outras raças tendiam a parecer todas iguais para ela. Sim. Estou sozinho. Entendo. Então todo mundo provavelmente está preocupado com você. Aya. Ela mente tão facilmente com um rosto tão fofo, absolutamente diferente de como ela é. Nesse caso, qualquer informação que eu possa obter dela provavelmente será falsa. Não adianta continuar essa conversa quando já sei que ela tem outros aliados aqui. Primeiro, eu deveria incapacitá-la com força e me mudar para um lugar diferente. É melhor tirar a verdade dela mais tarde, seja por meios mágicos ou por meio de dor física. A garota timidamente levantou a mão que não segurava o cajado para tocar o colar pendurado em seu pescoço. Um comportamento como aquele não era nada fora do normal. Parecia que sua mão estava apenas procurando algo para agarrar para acalmar seu desconforto. Pode-se chamar isso de uma ação tímida e feminina, mas Zeshi, que sentiu a desconexão entre a aparência da garota e seu verdadeiro eu, não pensou assim. Tishi. Zeshi reduziu a distância entre elas em um único movimento, mais rápido do que o clique de sua língua poderia se dissipar no ar enquanto colocava seu capacete. Ela balançou a arma que estava segurando, a orientação de Caronte, para roçar o chão nas pernas da garota. Se pudesse, cortaria as pernas. Um ataque sem limites com toda a sua força por trás dela, um ataque que mesmo o homem que era o mais forte de seus companheiros acharia difícil evitar. Aquele ataque foi desviado para trás pela garota que colocou o cajado aos seus pés. A arma que poderia facilmente cortar até mesmo o aço foi desviada, mas Zeshi não ficou surpresa. Ela esperava essa possibilidade, mas o fato de que o ataque com força total de Zeshi não pudesse fazer a mão da garota vacilar estava além de suas expectativas. Então ela é do tipo marcial.
Ela agora tem uma pista sobre a classe a qual a garota elfa negra pertence. Espere um minuto. Uma guerreira com equipamento leve? De jeito nenhum, embora não esteja confirmado que o rei dos elfos era seu único filho, sua aparência. Tanto os elfos negros quanto os elfos tinham a mesma expectativa de vida, então a velocidade de seu crescimento também deveria ser a mesma. O que você está fazendo de repente? É possível que ela fosse de uma linhagem diferente, estou pensando muito nisso. Parecia que a garota elfa negra estava murmurando sobre algo, mas Zeshi continuou a balançar sua foice, tentando pensar. Ela já tinha decidido lutar com ela. A partir de agora, não havia mais necessidade de falar, exceto se ela quisesse ganhar tempo ou se tivesse vencido. Zeshi rompeu no corredor, perseguindo a garota que pulou para trás. Girando a grande foice em um amplo arco para acumular muita inércia atrás dela, Zeshi balançou os tornozelos da garota. Balançar uma foice tão grande significava que ela naturalmente atingia o chão e as paredes ao longo do caminho, mas isso não era um problema. A arma outrora empunhada pelo Deus Salvador da teocracia, não, da humanidade, Surshana, poderia facilmente separar as paredes e o chão em seu caminho. Houve uma ligeira resistência, mas mal diminuiu a velocidade da grande foice. Mas foi desviada. Novamente. E de novo. Os 3 ataques que se seguiram como relâmpagos atingiram o mesmo local. Todos eles foram defendidos pelo cajado preto que a garota segurava. Suas defesas não eram exatamente graciosas, mas o poder explosivo nelas era enorme. A velocidade da luz da garota estava no mesmo nível que a sua, sem dúvida. Ela é muito boa. Guerreira no meu nível? Isto é mau. Estarei em desvantagem se ela estiver completamente focada na defesa. Ela já entendeu alguma coisa dessa breve troca. De acordo com as palavras do rei elfo, o oponente tinha aliados. Se eles também estivessem no nível dessa garota, então Zeshi só poderia se esforçar ao máximo para escapar. No entanto, seria superficial pensar que ela poderia fugir facilmente só porque o rei elfo conseguiu escapar. Se o oponente não fosse um idiota, eles teriam algumas contramedidas agora depois de deixar o rei elfo escapar uma vez. Isso significava: eu vou lidar com ela aqui em uma curta batalha. Matá-la não pode mais ser evitado. Dependendo da situação, eu poderia simplesmente voltar com o cadáver dela e tentar ressuscitá-la. Zeshi tentou suprimir sua vontade de olhar para o umbigo da garota. Apesar de usar uma armadura de metal parecida com um vestido, seu umbigo liso estava exposto ao ar. A garota estava expondo corajosamente um lugar cheio de órgãos importantes, um lugar considerado vulnerável. Dito isso, pensar que ela poderia feri-la profundamente atacando-la era muito otimista. A defesa da armadura geralmente pode ser considerada uma soma da magia infundida nela, o metal usado para forjá-la e suas habilidades especiais. No mínimo, esse abdômen ainda deve ser protegido pela força do poder mágico na armadura. Ainda assim, faltava a proteção do material usado para forjar a armadura. Não havia dúvida de que a defesa ali era mais fraca em comparação com outras partes. Então por que ela estava vestindo uma coisa dessas? Ela provavelmente estava instigando os ataques do oponente, expondo-o intencionalmente. É altamente possível que isso seja uma armadilha. Apesar de perceber isso, Zeshi não pôde deixar de esperar matar a garota com um único golpe, mirando naquela área. Era por isso que ela estava tentando o seu melhor para não olhar para o umbigo dela. Poder de Gaia. A garota de repente lançou um feitiço, fazendo Zeshi arregalar os olhos. Ah! Magia! Não é de uma classe marcial. Não, não. Não é como se não houvesse classes marciais, que pudessem usar um pouco de magia, mas, Zeshi poderia usar um pouco de magia divina, mas ela nunca ouviu falar do feitiço que a garota usou. Isso não a afetou, então é possível que tenha sido uma magia de autopolimento. Se a classe principal da garota era marcial e ela apenas mergulhou os dedos dos pés nas classes de conjuração, então ela não precisa se preocupar muito. Ainda assim, seria um problema sério se sua classe principal fosse realmente uma conjuradora. Ser capaz de escolher qualquer abordagem através do uso de uma miríade de feitiços tornaria a garota muito mais flexível do que um guerreiro dedicado para lidar com uma ampla gama de situações. Se a sorte não estivesse do lado de Zeshi, era perfeitamente possível para a garota reverter a situação com alguma mágica incrível. Os pensamentos de Zeshi sobre esses feitiços careciam de detalhes, apenas o chamando de magias incríveis porque ela não tinha muito conhecimento sobre conjuradores de magia. Era por isso que ela tinha que estar ainda mais em guarda agora. Em sua experiência, mesmo sendo capaz de curar um pouco, como ela mesma, era o suficiente para afetar o curso da batalha. Assumindo o pior caso possível, que ela não era uma guerreira, que tipo de lançador de magia a garota poderia ser? Ela não tinha provas absolutas, mas considerando sua curta troca de ataques, ela provavelmente não era uma conjuradora arcana.
Ela teria sido mais fraca em sua troca corpo a corpo se ela fosse como uma conjuradora arcana comum. Era mais provável que ela fosse uma druida ou uma sacerdotisa, o tipo de conjuradora que era comparativamente melhor em combate corpo a corpo. Ela também poderia ser apenas uma lançadora de magia atípica, ou de outros tipos. A magia psíquica era uma delas, mas, infelizmente, Zeshi tinha ainda menos conhecimento sobre esses conjuradores. Não haveria fim se ela continuasse suas conjecturas por esse caminho. Era bom mantê-las em um canto de sua mente e estar em guarda contra as possibilidades. E, levando em conta que ela era uma elfa negra, ela provavelmente era uma druida, ainda mais considerando que ela era parente daquele rei elfo. Infelizmente, Zeshi não poderia fazer muito se ela realmente fosse uma druida. Então, em vez disso, ela ativou uma das duas habilidades especiais que aprendeu ao dominar a classe Inquisidor. Ela ativou caso a garota fosse algum tipo de sacerdote que pudesse usar magia de alto nível que Zeshi não conhecia. Denunciar o herege. Essa habilidade fazia com que os sacerdotes que adoravam um deus diferente gastassem um pouco mais de mana do que o normal quando usavam magia ao redor dela. Não mostraria efeitos claros imediatamente, mas começaria lentamente a atrapalhar o oponente em uma batalha prolongada ou se eles usassem feitiços mais fortes. Ela não planejava estender essa batalha, mas decidiu usá-la de qualquer maneira, caso o oponente saísse lançando um feitiço de alto nível após o outro. Usar uma habilidade como essa que visava um efeito único e muito específico provavelmente era um desperdício quando ela não tinha certeza sobre as habilidades de seu oponente, mas essas habilidades eram inúteis se não fossem ativadas no início da batalha de qualquer maneira. Forma elemental, terra. A garota lançou outro feitiço desconhecido para Zeshi, transformando sua pele em um tom marrom claro. Mudar a cor da pele provavelmente não era a única coisa que esse feitiço fazia. Ela também pensou que talvez a garota estivesse mostrando sua verdadeira forma, que ela originalmente não era uma elfa negra, mas uma raça diferente, mas é inútil teorizar sobre isso. Ela não deveria ficar presa em perguntas que não tinham respostas, enquanto estava em uma batalha com sua vida em jogo. Essas lacunas no conhecimento só devem ser protegidas. O mesmo aconteceu com a magia. Quando ela não sabia o que algum feitiço fazia, era melhor manter suas conjecturas ao mínimo. Zeshi ativou outra habilidade como a anterior. Sentença herege. Foi a outra habilidade especial que ela ganhou ao dominar o Inquisidor. Esta também teve um efeito semelhante, pois aumentou a taxa de falha na ativação de um feitiço. Naturalmente, a mana seria gasta mesmo se o feitiço não fosse ativado. Como ela acabou usando os dois, ela não seria capaz de usar nenhuma outra habilidade do Inquisidor até que seu tempo ativo acabasse, mas não se podia fazer nada. Ela ainda teria a durabilidade física e resistência contra a magia que foi concedida pela classe Inquisidor para que fosse tolerável. Zeshi planejou uma luta rápida, mas a batalha foi em uma direção diferente do que ela esperava. A situação atual não era o que ela tinha em mente. Para Zeshi, todos os caminhos para a vitória se dividem em duas categorias: restringir o oponente continuamente empurrando sua vantagem até que ele seja esmagado, ou se proteger contra os ataques do oponente enquanto gradualmente fecha suas avenidas de ataque para esmagá-lo. No entanto, a garota saiu ilesa dos ataques de Zeshi, transformando seu plano de decidir a vitória em um único ataque, em uma batalha de atrito, onde cada lado se revezava lentamente trazendo suas cartas em jogo. Embora fosse irritante, Zeshi teve que reconhecer que a garota era quem tinha controle sobre o campo. Se fosse assim, ela seguiria o roteiro do oponente e esperaria uma oportunidade para atrapalhar seus planos. Bem, então, por favor, me desculpe. Talvez 2 feitiços por si só fossem suficientes para ela ou porque ela não podia usar mais de 2, a garota balançou seu cajado com um pedido de desculpas. Ele desceu com tanta velocidade que o cabelo de Zeshi se arrepiou instantaneamente. Ela estremeceu. Não porque a velocidade de seu ataque era incrivelmente rápida, mas porque ela sentiu que o coração da garota não estava no pedido de desculpas. Não havia indício disso em seu tom ou em sua expressão. É como se ela estivesse se desculpando por comando como algum tipo de marionete. Não pense. Isso não é o importante. O ataque que descia sobre ela era mais premente agora. Este ataque não estava à altura de seus padrões se, como ela havia assumido, a garota era uma guerreira. Era muito simples, sem sequer uma tentativa de finta. Foi incrivelmente rápido, mas foi fácil o suficiente para recebê-lo ou evitá-lo. Zeshi escolheu recebê-lo. Ela tinha uma ideia geral das habilidades de evasão e defesa de seu oponente, então desta vez ela mediria sua força. A grande foice de Zeshi segurou facilmente o ataque, ou isso é o que ela esperava. Pesado demais. Ela deveria ter sido capaz de recebê-lo facilmente, mas em vez disso, seus cotovelos e joelhos estavam dobrados pela força. Forçado a descer, o cajado chegou perto de sua testa.
Zeshi cerrou os dentes e com um animado unga, empurrou-o com todas as suas forças. Mesmo que a arma tenha sido empurrada para trás, a garota não quebrou seu equilíbrio. No entanto, o recuo do bastão deixou a garota escancarada. Uma chance. Tentando não olhar para seu umbigo indefeso, Zeshi ativou várias artes marciais. Grande passo do vento, golpe com braço de aço, maior perfuração, maior aumento de habilidade, maior sentido de possibilidade. Foi por este momento que ela se conteve de usar artes marciais antes. Sua velocidade, agilidade, dano de seu ataque, dano perfurante e força foram todos aumentados junto com seu sexto sentido sendo afiado ao extremo. Ela estava apontando para um único ponto. Seu umbigo, que parecia tão indefeso. Talvez fosse uma armadilha, mas ela estava confiante o suficiente em sua capacidade de rompê-la se houvesse uma. E acima de tudo, ela não podia resistir à esperança de que pudesse ferir a garota o suficiente para mudar completamente o rumo da batalha para seu lado. Zeshi tinha um motivo para resolver essa batalha rapidamente. Ela encolheu a distância entre elas na velocidade da luz e balançou sua arma tão rápido que o som deixado para trás pela foice cortando o ar não conseguiu alcançar a lâmina. Ela então atingiu diretamente o umbigo macio da garota. A aceleração repentina de Zeshi devido ao aumento de suas habilidades surpreendeu a garota, que não conseguiu se defender a tempo. Depois de alguma resistência que foi mais do que ela esperava, forte o suficiente para fazê-la duvidar se era realmente pele, sua foice rompeu e perfurou suavemente sua pele. Sim, ela não pôde deixar de sorrir. Zeshi tinha uma classe chamada Executor. Aumentava muito o dano de um acerto crítico e às vezes até matava o oponente em um único acerto. Originalmente, também tinha a capacidade de aprofundar feridas de armas de corte, mas porque ela usou a lâmina do meio para perfurá-la em vez de cortá-la com as lâminas crescentes que se estendiam para os lados como asas, essa habilidade não seria acionada neste caso. Mesmo assim, esse ataque deveria ter prejudicado consideravelmente a garota. No entanto, sua expressão alegre logo ficou séria. A sensação que ela teve de sua arma era muito estranha, especialmente porque ela não podia sentir a sensação de suas entranhas sendo cortadas. Antes que ela pudesse entender o motivo, uma silhueta negra apareceu em sua visão periférica. Contador instantâneo. Mas era tarde demais. Tarde demais. Mesmo que tenha sido apenas por um momento, ela ser pega em sentir sua arma foi um erro. Nossa! Um som alto ecoou. Sua cabeça recebeu um duro golpe da arma com uma força tremenda por trás dela. Ela imediatamente usou a supressão da dor e saltou para trás uma grande distância usando grande passo do vento. Ao mesmo tempo, ela puxou com força a grande foice, causando mais danos à garota no processo. Seu couro cabeludo provavelmente se partiu do forte golpe quando o sangue começou a escorrer pelo rosto de Zeshi. Mesmo que ela estivesse suprimindo a dor com uma arte marcial, apenas mover o rosto era o suficiente para fazer a dor correr por ela, deixando-a tonta. Zeshi estava vestindo a armadura daquele conhecido como o Deus do Vento. Apesar disso, ela sofreu danos suficientes para tornar suas pernas instáveis. Fazia muito tempo desde que ela foi ferida a tal ponto. Recuperação pesada. Mantendo distância suficiente para que o oponente não pudesse alcançá-la em um único passo, Zeshi lançou a magia de nível mais alto que ela poderia usar para se curar. Estava longe de curá-la completamente, mas deveria ser bom o suficiente como primeiros socorros por enquanto. Enquanto ela lançava o feitiço, ela continuou a observar a garota, protegendo-se contra um ataque posterior. E então ela arregalou os olhos. Deixando de lado a questão de suas entranhas, o abdômen da garota nem sangrava. Ainda assim, não é como se ela estivesse completamente ilesa, evidente por seu rosto se contorcendo de dor e o grande corte em sua pele cor de terra. Do doloroso. A garota pegou um pergaminho do nada e o ativou. Curar. É um feitiço de um nível superior ao que ela usou. Sexto nível. Ora, tal pergaminho. Isto é mau. Ela provavelmente curou a maior parte de seu dano com isso. Eu não sei quanta saúde ela ainda tem, mas eu provavelmente sou a única com mais danos não curados. E, a sensação daquele abdômen, considerando aquela dureza extrema, realmente era uma armadilha. A defesa fornecida pelo encantamento da armadura provavelmente tinha o atributo de negar acertos críticos naquela parte, mas parecia que a garota ainda sentia a dor de ser esfaqueada no estômago. A armadilha funcionou esplendidamente ao conduzir os ataques de seu oponente para aquela parte, mas parecia que a garota teria que pagar o preço da dor por isso. Zeshi estalou a língua, imaginando que pessoa má poderia fazer esse tipo de armadura. Se eles sabiam que seriam alvejados lá, deveriam ter adicionado resistência à dor. Isso não era diferente de uma armadura amaldiçoada. Zeshi queria coçar a cabeça furiosamente de irritação, mas suprimiu o desejo. Ela não queria fazer nada que aumentasse a dor, mas ela não tinha a opção de fazer isso de qualquer maneira.
Ela não podia se sentir feliz por ter feito seu oponente usar um feitiço de 6º nível. Ela não tinha certeza de que era o último pergaminho que a garota tinha. Talvez ela tivesse vários guardados. Nesse caso, não havia chance de Zeshi vencer se ela lutasse como de costume. Mas, ela tinha um trunfo que poderia matar a garota, não importa quantos pergaminhos de curar ela pudesse ter. Dito isto, ela não deveria usá-lo ainda. Ela deveria tentar outros métodos primeiro. Em primeiro lugar, ela provavelmente não teria usado curar por apenas um arranhão. Então, considerando que ela poderia atacar a garota para causar muito dano, ela deveria continuar atacando sem dar a ela a chance de usar curar. Depois de decidir sobre esse plano, Zeshi se posicionou com a grande foice novamente. Enquanto as artes marciais que aumentavam suas habilidades ainda estavam ativas, ela se aproximou da garota em um único movimento. Ela iria apontar para os pulsos em seguida. O quê? A garota não parecia que iria evitá-lo. Anteriormente, era porque ela não conseguia acompanhar o aumento repentino nas habilidades de Zeshi, mas desta vez foi diferente. Parecia que ela nem pretendia se defender. Por um momento, a troca de golpes anterior veio à tona na mente de Zeshi, mas não havia escolha para ela exceto atacar neste estágio. Ela girou seu corpo como um peão bem no limite do alcance da garota, girando em torno da grande foice com a maior inércia possível e atingindo a frente dos braços da garota. A lâmina atravessou seu corpo, fazendo com que o braço e a armadura da garota caíssem no chão com um jato de sangue. Ou não. Os pulsos da garota ficaram ilesos mesmo depois de receberem o corte que facilmente cortou toda a armadura que havia encontrado até agora. Parecia difícil. Completamente diferente em comparação com o umbigo. Isso era óbvio porque suas mãos estavam cobertas pela armadura ao contrário do umbigo. Ainda era muito difícil, mesmo depois de levar isso em conta. Talvez essa armadura rivalizasse com as usadas pelos 6 grandes deuses, ou talvez ela estivesse usando uma arte marcial especial de defesa. E o mais temível de tudo foi que ela recebeu o golpe com toda a força de Zeshi, por trás dela, com apenas um único braço dela, e nem perdeu o equilíbrio. Mas Zeshi não teve tempo para pensar mais. Percebendo que seu braço direito estava sendo visado, a garota segurou seu cajado apenas pelo braço esquerdo e estava prestes a derrubá-lo em Zeshi naquele momento. Lembrando da dor de antes, Zeshi moveu seu corpo desesperadamente usando contador instantâneo e evasão para evitá-lo. Ela não tinha o tempo ou o espaço necessário para puxar a grande foice de volta para parar isso. Mas ela não podia evitar. Mesmo que ela tivesse ajustado seu corpo com o contador instantâneo, era difícil evitar o ataque, mesmo que ela usasse a arte marcial ao mesmo tempo. O braço de Zeshi foi atingido pelo golpe, mas ela estava pronta para isso, ao contrário da última vez. Ela foi capaz de ativar uma arte marcial ao mesmo tempo. Maior reforçar defesa. Era uma arte marcial que aumentava a defesa. Reforçar esconder era melhor na redução de danos, mas como meio-elfo, Zeshi não tinha um couro adequado para usar isso. Apesar de usar uma arte marcial, a dor do golpe percorreu as profundezas do corpo de Zeshi. Maior reforçar defesa não era nada além de mero consolo. Talvez tenha aliviado um pouco a dor em comparação com o golpe anterior, mas é só isso. Ela matou o gemido que subiu por sua garganta, pois não queria deixar o oponente saber que estava machucada. Mas, isso é ruim. A troca desta vez confirmou as intenções da garota. Pensando bem, ela vinha fazendo o mesmo desde o começo. A garota igualou seu ataque por ataque. Parecia que a garota iria machucar o próprio punho para quebrar a mandíbula de seu oponente. Era possível que ela estivesse fazendo isso porque ela não poderia acertar Zeshi se elas lutassem normalmente, mas esse provavelmente não era o caso. A garota intencionalmente escolheu lutar dessa maneira. Ela está confiante em defender, um tanque como Sedora, é por isso que ela deixou o umbigo exposto. Porque ela vai curar qualquer dano com curar. Era bom supor que essa garota que rivalizava com Zeshi em sua força era um tanque especializado em defesa, que podia usar magia, mas era um pouco ruim no ataque. Esse golpe de antes foi um pouco forte demais para que isso acontecesse. Ou talvez aquele cajado fosse um item mágico de enorme poder. Não podia ser cortado nem por uma arma, de um dos 6 grandes deuses, então isso era totalmente possível. Sua suspeita de que esta garota era provavelmente a mesma que esteve ao lado do rei feiticeiro se aprofundou a cada segundo. Se fosse o rei feiticeiro, aquele que podia lançar uma magia tremenda e que liderava exércitos monstruosos, era possível que ele tivesse um equipamento tão estupefato em seu tesouro que pudesse emprestar a um de seus subordinados. Depois de colocar um pouco de distância entre elas, Zeshi observou atentamente os movimentos da garota enquanto se posicionava com a grande foice. A garota ficou solidamente enraizada em seu lugar, em contraste, ela teve que entrar e sair durante a troca.
Esta batalha estava lentamente se transformando em uma conclusão precipitada entre um superior e um inferior. Isto é realmente ruim. Se você perguntasse a ela quem estava em vantagem no momento, ela responderia que era a garota. Ela recebeu o ataque de Zeshi com seu corpo e, em troca, atingiu Zeshi com um único ataque inevitável todas as vezes. Saúde, defesa, ataque e magia de cura, ela não conseguia entender em qual deles a garota confiava, ganhando se ela continuasse a fazê-lo. Embora também fosse possível que ela estivesse intencionalmente lutando com uma deficiência para fazer Zeshi revelar sua mão. Considerando que a garota não parecia ter a intenção de atacar proativamente, também era possível que ela estivesse apenas ganhando tempo até que seus companheiros chegassem. Zeshi não sabia o quão fortes eram os aliados da garota, mas a adição deles solidificaria ainda mais as marés contra ela. Essa poderia ser a razão pela qual essa garota escolheu travar uma guerra de atrito que certamente acumularia danos em ambos os lados. Havia pouco que Zeshi pudesse fazer aqui. O desenvolvimento ideal era vencê-la em seu próprio jogo enquanto jogava junto com a estratégia do oponente. Isso significava que ela teria que bater nela enquanto bloqueava todos os seus golpes, mas era impossível que isso acontecesse como ela esperava. A armadura da garota era incrivelmente forte, então ela teria que se aproximar bem perto dela para conseguir acertar um golpe efetivo. Então, a garota certamente apontaria para a lacuna em suas defesas que seria criada enquanto ela estivesse focada em acertar o golpe. O que ela deveria fazer então? Uma pergunta tão difícil. Devo usá-los? Zeshi olhou para a grande foice em suas mãos por um momento. Usada pelo deus Surshana no passado, a orientação de Caronte era feita de um metal que ainda não havia sido descoberto pela teocracia. Sua extrema resistência e força ofensiva eram características adequadas para uma arma de Deus. Também permitia que o portador lançasse morte 2 vezes a cada 8 horas. E há ainda mais. Chama dos mortos-vivos, que adicionava dano de energia negativa aos seus ataques. Evitar mortos-vivos, que protegia o portador de mortos-vivos sem inteligência. Criar mortos-vivos, que literalmente criou mortos-vivos. Doença, que poderia causar doença. Dormir para os mortos-vivos, que acionou uma chance de destruir os mortos-vivos sem resistência ao turno em um único golpe. Mal-olhado, que permite selecionar uma habilidade entre os diferentes efeitos de olhar. Máscara da Morte, que defendia o portador de ataques de olhar enquanto reforçava o efeito de medo causado pelo usuário. Mão da Glória, que poderia ser usado de 2 maneiras. Ela podia escolher entre elas e usá-las 5 vezes a cada 4 horas. Além disso, também poderia convocar o morto-vivo especial, Spartiate. Era semelhante em habilidade à convocação de 5º nível, Guerreiro Esqueleto Pesado, mas com equipamento superior. No entanto, eles também eram mais fracos em certo sentido porque os buffos de habilidades especiais não os afetariam. Esta foice pode criar um total de 30 a cada 24 horas, com um limite de 5 ativos simultaneamente. Esta arma era um item mágico extremamente poderoso. Isso a fez sentir que era muito cedo para começar a pensar em usar suas cartas escondidas. Revelar sua própria mão sem saber nada sobre a do oponente a empurraria para uma posição inferior em nível mental, o que não era bom. Ela deveria experimentar mais algumas coisas com este método simples de luta. Com licença, você não vem. Zeshi estalou a língua alto com a pergunta hesitante da garota. Ela quer que eu ataque. Essa pirralha. Então, como é isso? Zeshi pulou para trás enquanto ativava uma arte marcial ao mesmo tempo. Depois de usar corte de ar duplo, golpe com braço de aço, e aceleração de fluxo, 2 lâminas de ar voaram do arco criado pelo golpe da grande foice. A menina mudou-se em sua trajetória. Sim, em sua trajetória. As artes marciais que produzem ataques cortantes à distância como corte de ar eram geralmente mais fracas que os golpes físicos. Ainda assim, era preciso ser louco para seguir em frente enquanto os enfrentava sem pensar 2 vezes. Não, eu fiz a mesma coisa com aquela criança nas escrituras negras. Isso sobrecarregaria seriamente o estado mental de qualquer pessoa. A garota só fez uma expressão de leve dor, que parecia muito falsa, quando as lâminas de ar a atingiram. No momento em que ela teve Zeshi ao seu alcance, ela balançou seu cajado sem nem mesmo tentar esconder sua intenção. Zeshi conseguiu evitá-lo, mas por pouco. Os ataques da garota não passavam do nível de um guerreiro como de costume, mas eram sempre os ataques mais eficientes. No início, Zeshi foi capaz de evitar os ataques de alguma forma, mas agora, mesmo que ela estivesse completamente pronta, mesmo o menor atraso na resposta garantiria o golpe acertando ela. Rir. Faça-a pensar que eu posso ver através dela. Zeshi franziu os lábios em um sorriso fino e começou a rir, alto o suficiente para fazer a garota ouvir. Ela se perguntou se ela tinha conseguido ou não. Seu sorriso rígido foi atingido novamente.
Será ruim se eu não preservar energia suficiente para usar evasão maior. Ela tentou criar distância entre elas recuando para trás, mas a garota igualou sua velocidade avançando. Ela não podia alargar a distância em tudo. Espacial. 5 mortos-vivos apareceram como uma parede entre a garota e ela. O primeiro golpe da garota imediatamente derrubou um. Os 5 espartanos precisariam de 5 golpes no máximo, mas isso era o suficiente para ela. Zeshi chutou a parede e saltou no ar, quase roçando o teto enquanto tentava pousar atrás da garota. Quando ela pensou que a garota tinha afundado um pouco o corpo, a garota chutou o chão com força suficiente para quebrá-lo em pedaços e pulou para trás. Ela provavelmente não gostava de ser pinçada. Os espartanos não eram adversários adequados para ela, mas podiam incomodá-la o suficiente para desviar sua atenção um pouco. Não era como se os espartanos tivessem sido capazes de prejudicá-la, afinal. Depois daquele salto explosivo, a garota bateu o cajado no chão, abrindo um sulco enquanto ela rapidamente parava. Seus movimentos eram muito aleatórios. Ela estava regulando a força de sua explosividade com sua força física inacreditável. Que movimento estranho, não está acostumada com seu poder total, ou não está acostumada a lutar? A garota murmurou enquanto Zeshi estava diante dela com 2 espartanos em ambos os lados. Zeshi transmitiu vai, através de seus pensamentos para os espartanos. Os mortos-vivos destemidos invadiram a garota ao mesmo tempo. Zeshi o seguiu um momento depois. A garota pegou outro pergaminho. Tempestade de fogo. O fogo desabrochou como uma tempestade que envolveu tudo. As furiosas línguas de fogo queimaram Zeshi, mas desapareceram em um momento como se tivessem sido apenas uma ilusão. Suas queimaduras pungentes, no entanto, mostraram que tinham sido reais. Felizmente, o dano não foi tão grande, provavelmente porque foi ativado a partir de um pergaminho. Os espartanos ainda podiam se mover, mas mal, eles estavam em suas últimas forças. Todos eles seriam exterminados se fossem atingidos pelo feitiço mais uma vez. Zeshi balançou a foice horizontalmente com seu corpo como eixo e atingiu a garota com o punho da foice. Ela não tinha certeza porque tinha acertado a armadura, mas não parecia que a garota estava particularmente ferida com o golpe. Os espartanos igualaram seu ataque e jogaram todas as lanças ao mesmo tempo, mas um único golpe do cajado, forte o suficiente para criar um vendaval ao redor, cuidou deles. Assim como ela pensava, apenas os ataques de Zeshi poderiam atingir a garota. Aproveitando aquele momento, Zeshi voltou a girar como se estivesse dançando, descendo pelo chão como uma aranha e atacando com um golpe muito baixo nos tornozelos da garota. Enquanto isso, um dos espartanos foi dividido em 2, desaparecendo no ar assim. Mas, era para isso que os monstros invocados serviam. Ela cortou com a grande foice como se fosse arrancar o tendão de Aquiles da garota, faíscas voaram. Foi difícil lá também. Mesmo com um golpe de braço de aço, golpe de corte maior, e suas habilidades de classe, não parecia que a arma conseguiu penetrar profundamente. Mas essa não foi a única razão pela qual ela apontou para as pernas. Zeshi imediatamente abriu as pernas e cerrou os dentes, ela balançou a grande foice para cima com todo o seu esforço, mesmo quando ela ficou presa nas pernas da garota. Ela estava tentando destruir o equilíbrio da garota. Mas a garota nem sequer vacilou. Ela era como uma grande árvore. Impossível. Mas essa era a verdade. Ela usou toda a sua força com a força do oponente em mente, mas parecia que ela seria a única a perder o equilíbrio e cair para frente. Havia uma lacuna muito grande entre o peso que ela estava sentindo e a adorável aparência da garota diante dela. Talvez ela estivesse usando alguma habilidade especial ou um item mágico, mas parecia que Zeshi estava lidando com uma árvore gigantesca que tinha seus galhos espalhados para o céu. Considerando a resposta que ela recebeu, não parecia que ela seria capaz de fazer a garota cair, não importa a quantidade de força que ela colocasse nisso. Ela de repente sentiu frio, sentindo que algo ruim iria acontecer. A garota provavelmente achou a perda de equilíbrio de Zeshi uma boa oportunidade. Ela estendeu o cajado em sua mão direita o máximo possível e o derrubou em Zeshi entre os espartanos tentando obstruí-la. Um ataque com o maior alcance e a maior força possível por trás dele, um ataque que fez a espinha de Zeshi gelar. Sua postura era horrível demais para ser capaz de evitá-la. Os espartanos não podiam resistir mais do que alguns fios de cabelo, então era inútil, mesmo que ela os usasse para obstruí-lo. Ainda assim, Zeshi enviou uma ordem aos espartanos através de seus pensamentos. Imediatamente, um deles que estava ao lado dela empurrou Zeshi e a mandou voando para longe. O cajado da garota balançou para baixo como um cometa negro, e o espartano que tomou o lugar de Zeshi foi esmagado em pedacinhos. Enquanto rolava pelo chão, Zeshi graciosamente ajustou sua arma e a liberou das pernas da garota.
No mesmo movimento, ela rapidamente se levantou, segurando a grande foice na frente dela como se quisesse segurar a garota. Mas a garota não seguiu com um ataque a Zeshi. Com um movimento violento de seu corpo, ventos negros se enfureceram e os espartanos foram despedaçados. Em meio aos pedaços de osso desaparecendo no ar, a garota se levantou calmamente, reajustando seu aperto no cajado. Então, ela começou a se mexer como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Devo convocar espartanos novamente. Mas, eu tenho que confirmar algo primeiro. Zeshi começou a girar a grande foice acima dela com um movimento deliberado. O som das lâminas cortando o ar encheu a sala. A garota ficou parada, observando, assumindo uma postura completamente defensiva. Pouco a pouco, com o comprimento de um passo a cada vez, Zeshi se aproximou da garota. Com a distância reduzida, Zeshi respirou fundo e balançou a grande foice consideravelmente acelerada em direção ao pulso esquerdo da garota. A garota não era lenta quando comparada às lâminas que eram tão rápidas que cortavam fisicamente o ar. Em vez disso, parecia que ela pretendia levar o golpe novamente como uma máquina enquanto se preparava para acertar um golpe em Zeshi. Talvez ela já tivesse se acostumado com a velocidade de Zeshi, já que ela não vacilou em seus movimentos. Mas, as lâminas que originalmente separaram o ar para mirar no pulso de repente se arquearam para cima. Uma mudança no padrão repetido até agora. Zeshi estava mirando no pescoço desta vez. A garota morreria se ela fizesse seu pescoço voar? Improvável, considerando o que ela sentiu dos acertos anteriores. No entanto, seu pescoço estava exposto assim como seu umbigo. Poderia ser uma armadilha também, mas se ela conseguisse atingi-la, seria altamente provável que ela pudesse machucá-la como quando ela cortou seu abdômen. Se ela conseguisse fazer isso, ela provavelmente poderia machucá-la o suficiente para mudar o rumo da batalha com todas as suas habilidades de classe usadas em um único golpe. De suas trocas até agora, Zeshi entendeu que ela era a melhor lutadora. Foi nesse exato momento que ela não usou nenhuma finta até agora, ela usou apenas ataques simples. A garota que se acostumou com os ataques simplórios de Zeshi seria pega de surpresa pela mudança repentina, assim como quando ela usou artes marciais antes, e não conseguiria defender seu pescoço. A grande foice cortou o pescoço da garota. E, Zeshi pegou o golpe do cajado de volta. Ela suportou a dor, mas ainda assim acabou soltando um gemido. Zeshi deu um grande salto para trás e então arregalou os olhos. De novo não. Não havia nenhuma gota de sangue saindo do pescoço da garota, mas havia uma leve marca de corte deixada para trás. Era impossível para a garota sair ilesa, talvez ela tivesse uma habilidade que anula golpes em pontos vulneráveis. Nesse caso, muitas das habilidades que Zeshi havia aprendido nem seriam acionadas. Ela está realmente viva. Talvez, ela seja uma morta-viva feita pelo rei feiticeiro. A garota provavelmente sentiu o desconcerto de Zeshi enquanto ela hesitava em apresentar uma proposta. Com licença. Você não vai se render, por favor. Você vê. Não lhe causarei mais dor se fizer isso e garantirei sua segurança depois. A impressão de Zeshi disso foi, nauseante, para dizer o mínimo. Tinha sido o mesmo desde antes, mas ela não conseguia nem sentir uma pitada de hostilidade ou intenção assassina dos ataques da garota. Se isso poderia ser considerado gentileza ou algo diferente dependia da pessoa, mas era difícil pensar que o oponente estava sendo gentil quando ela estava tentando ceder apenas porque ela não estava sendo hostil ou mostrando intenção de matar. Zeshi sentiu nojo do fundo do coração por essa garota. Ela poderia ser sua sobrinha, mas Zeshi não sentia nem um pouco de familiaridade com ela. Se a proposta fosse por pena ou sentimento de superioridade, ela poderia ter se sentido desagradável, mas pelo menos não teria ficado tão enojada. Ela não podia sentir tais emoções da garota. É razoável se ela é apenas um morto-vivo sem emoções que está apenas interpretando o papel. Ela sentiu que tudo sobre a garota era incoerente, fazendo-a se perguntar se todas as suas palavras e ações tinham sido uma encenação. No entanto, isso não era o importante agora. As opiniões pessoais de Zeshi sobre sua personagem eram irrelevantes. O importante era como ela deveria proceder aqui para romper a situação e levar a um resultado que fosse benéfico para ela. Ela poderia tentar agir como se estivesse disposta a se render se isso pudesse levar a alguma vantagem. Eu estou bem com Ren. Zeshi de repente ficou em silêncio. Isso mesmo. Era melhor limitar a conversa quando se precisava ganhar tempo ou quando se ganhava. E a garota estava ganhando? Não. Ainda não havia um vencedor claro. A garota tinha uma pequena vantagem, mas era só isso. Nesse caso, será que ela começou a falar porque estava ganhando tempo? Tishi. Estalando a língua alto, Zeshi novamente reduziu sua distância da garota. Mesmo que ela atacasse usando artes marciais ou à distância, o oponente tinha a magia dos pergaminhos. Ela não sabia quantos restavam, e onde ela os estava armazenando,
mas assumindo o pior cenário que ela ainda tinha muito, uma batalha de desgaste seria a desvantagem de Zeshi. Felizmente, pode-se conjecturar que o oponente não tinha meios de atacar de longo alcance, exceto pelos pergaminhos. Se ela tivesse algum, ela não precisaria usar pergaminhos em primeiro lugar. Ela tem classes do tipo ladino que se concentram no uso de pergaminhos como este. Não, ela lançou algo como um feitiço de alto fortalecimento sozinha, então é muito improvável. Zeshi também não tinha nenhum ataque efetivo de longo alcance, então ela pensou que não havia chance de vitória lutando à distância. Então que tal uma luta corpo a corpo? Não é uma má ideia. Então Zeshi escolheu lutar assim. Desta vez, Zeshi apontou a grande foice para o rosto da garota. Talvez ela não pudesse deixar seu rosto ficar ferido, a garota desviou a foice com seu cajado. Até as mãos de Zeshi ficaram dormentes com a força da colisão. A garota contra-atacou com seu cajado, balançando-o para baixo em um grande arco. Zeshi facilmente evitou isso ativando maior evasão e contador instantâneo, ao mesmo tempo. Elas estavam empatados, ou talvez não. Talvez a diferença em suas habilidades como combatentes, a capacidade de prever as ações de um oponente e adaptar as próprias para combiná-las, estava finalmente se mostrando na superfície. As escalas estavam um pouco inclinadas para o lado de Zeshi agora. Dito isso, não importa a quantidade de dano que ela causasse ao inimigo, a garota poderia virar a maré instantaneamente com uma cura, e ela perderia no final com certeza. Devo usá-los aqui então. Zeshi tinha dois trunfos. Uma era uma habilidade que era uma maneira infalível de matar o oponente. A outra era uma habilidade extremamente adaptável. Ela poderia usar o último para matar o oponente ou escapar, então ela não deveria usar isso tão facilmente. Então, ela deveria usar o primeiro aqui? A menina mostrou dor quando foi atingida, mas ela estava realmente sentindo isso? Não haveria fim se Zeshi começasse a duvidar disso. Todas as conjecturas de Zeshi até agora foram baseadas em suposições, então todas elas podem estar erradas. Talvez seu oponente realmente fosse uma garota fofa que não gostava de lutar como parecia ser. Mesmo assim, ela não pôde deixar de sentir uma certa sensação de anomalia da garota. O que devo fazer, se houver outras pessoas aqui que estão no mesmo nível dessa garota? Não tenho certeza se é bom usá-la aqui, mas, idealmente, eu vou querer matar essa garota antes que ela revele seu trunfo. É possível? Se perguntada se ela poderia fazer isso ou não, ela só poderia responder: eu não sei. Se esses eram todos os pergaminhos de curar que ela tinha, então ela provavelmente poderia ter sucesso, mas era impossível terminar isso rapidamente. Claro, Zeshi continuou a agir mesmo enquanto ela contemplava. Ela estava cortando continuamente com sua foice, mas não foi capaz de fazer a menina sangrar. O tempo todo, ela estava recebendo contra-ataques da garota. Ao contrário da garota que só precisava ficar parada e apontar para ela, Zeshi teve que pular repetidamente para dentro e fora de seu alcance de ataque enquanto balançava sua foice, usando as pernas para controlar a distância enquanto segurava a arma para ataques. Sem essa concentração ao tentar fugir e se defender dos ataques, seria difícil se defender contra o inimigo que estava contra-atacando enquanto estava pronto para receber danos em troca. Embora a garota estivesse bem em levar golpes no umbigo ou na armadura, seu rosto era a única parte que ela não deixava Zeshi bater. Zeshi começou a analisar as informações que ela havia reunido até agora. Devo apenas usá-lo. Vou ganhar com certeza se usar. O único problema era usar agora ou depois. Elas trocaram golpes várias vezes depois disso. Em troca de cortar a garota, Zeshi recebeu um golpe limpo em seu flanco. Ela foi deslumbrada com o som de ossos rangendo ecoando por seu corpo. Suprimindo sua vontade de vomitar por causa da dor, Zeshi forçou seus calcanhares no chão para se conter. Esse golpe foi inesperado. Era um pouco difícil até mesmo respirar. Embora seus lados ardiam de dor, Zeshi fez um esforço para parecer indiferente, enfiando a haste da foice no chão e se apoiando nela. Ela então cruzou as pernas, tirou o capacete e zombou para fazer parecer que ela não foi afetada pelo golpe agora. Ela só podia fazer isso porque sabia que o outro lado não a atacaria proativamente. Bem, não posso fazer mais nada então. Ela murmurou para si mesma em um tom alegre e se resolveu a isso. Ela usaria um dos trunfos para matar o oponente aqui. A garota não tentou se aproximar de Zeshi, que havia aberto alguma distância entre elas. Isso foi uma graça salvadora. Você aí, você pediu para eu me entregar antes, né? Eu quero perguntar uma coisa, você é um morto-vivo criado pelo rei feiticeiro. E? Mas por que você está fazendo essa pergunta? Você não quer perguntar como será tratada após a rendição? Responda-me. Não, você está errada. Assim como pareço, não sou um morto-vivo. Entendo, Zeshi respondeu e começou a pensar. A garota não respondeu imediatamente porque ficou confusa com a pergunta. Ou porque ela queria algum tempo para pensar em uma resposta.
Em primeiro lugar, eu fiz essa pergunta a ela porque eu não conseguia entender isso pela aparência dela. Além disso, ela simplesmente ignorou completamente como eu trouxe o nome do rei feiticeiro. Mas, bem, tanto faz. Não importa se ela é uma morta-viva ou qualquer outra coisa, ela vai morrer sem dúvida. Zeshi colocou seu capacete novamente e ativou o poder com o qual ela nasceu. Ao guiar esse poder para a arma que um deus possuía, ela poderia usar o maior poder exercido pelo deus da morte, Surshana. E assim, o objetivo de toda a vida é a morte. Um relógio se manifestou atrás dela imediatamente. Este era um de seus trunfos que ela só podia usar quando empunhava esta grande foice. A habilidade que trouxe a morte certa. A habilidade que tornava a morte impossível de resistir. A habilidade que não tinha sido derrotada nenhuma vez. E a garota soltou uma voz de surpresa. Uma demonstração de emoção tão honesta que até Zeshi achou genuína. O que? Então ela não era uma morta-viva? Bem, eu posso entender muito bem os sentimentos dela. Qualquer um assumiria que eu estava usando alguma habilidade misteriosa com efeitos desconhecidos se eles não soubessem sobre essa habilidade. Mas você vê, este relógio atrás de mim não tem nenhum efeito por si só. Não é nada mais do que um arauto do poder que virá mais tarde. Realmente, ainda é muito cedo para se surpreender. Depois disso, Zeshi trouxe os feitiços infundidos na grande foice. E, naturalmente, o que ela selecionou foi morte. Ela ouviu um clique ao mesmo tempo em que ativou o feitiço na garota. O relógio começou a contar o tempo. Ela ganhou. Zeshi tinha certeza de sua vitória agora. Chama da Fênix. Ela viu um pássaro de chamas estendendo suas asas atrás da garota. Outro feitiço. Mas, Fufu, é inútil. Eu não sei que feitiço você lançou, mas uma vez que eu usei esse poder, não há como você continuar viva. Me derrubar antes que eu pudesse usar esse poder é sua única chance. Morte foi geralmente eficaz no momento em que foi lançada, mas quando ela usou essa habilidade especial, precisou de 12 segundos para ativar. Ela não tinha certeza do que aconteceria se ela fosse morta antes que o cronômetro terminasse, então ela escolheu tomar uma posição defensiva agora. Talvez ela tenha descoberto que seu feitiço não funcionou. A garota atacou ela com o cajado nas mãos em uma velocidade inacreditável. A garota que não fez nada além de defender e contra-atacar até agora passou para a ofensiva, provavelmente porque sentiu que algo estava errado. Nessa situação em que não sabia o que estava acontecendo, ela não optou por ficar na defensiva ou apenas observar o que iria acontecer. Zeshi teve que admitir que a garota tinha um bom senso de batalha. Mas, Zeshi era melhor em técnica e em entender o fluxo entre eles. Se ela apenas ficasse na defesa sem planejar atacar, aparar e evitar golpes era muito fácil. Claro, ela não poderia continuar evitando cada ataque indefinidamente, mas fazer isso por alguns segundos era possível. 6. Ela evitou os acertos consecutivos da garota. Mesmo heróis, não, nem mesmo alguém fora da curva do normal poderiam ver claramente a trajetória desses ataques explosivos. Era como se ela estivesse no mesmo reino que Zeshi. Zeshi observou a garota por um tempo, pois sua defesa não exigia toda a sua atenção e percebeu que, embora as capacidades físicas da garota fossem bastante altas, ela não as estava usando ao máximo, talvez ela não estivesse acostumada com a força. 8. Isso era algo comum com aqueles que eram fortes desde o nascimento. Como as capacidades de seus corpos eram muito altas, porque eles podiam vencer apenas pela força bruta, eles tendiam a desconsiderar técnicas mais refinadas e coisas como ler os movimentos do oponente. A maioria dos homens fortes que eram assim eram feitos para comer terra quando enfrentavam os verdadeiramente fortes. Eles ainda tinham que perceber sua própria arrogância até então. Sim, assim como a garota diante dela. 11. Este é o fim. Adeus. Esquivando-se de outro ataque da garota que teria causado uma concussão cerebral em pessoas comuns apenas por roçar nelas, Zeshi se despediu da garota. A garota a deixava enjoada de uma forma que era difícil de colocar em palavras, mas olhando para ela agora, depois que ela havia confirmado sua vitória, ela era muito fofa. Quando ela pensou sobre isso, a garota ainda era muito jovem para entender tudo. O pecado não pertencia a esta menina, mas aos pais que a criaram. Zeshi desviou outro golpe, enquanto ignorava uma chance de atacar, e então notou a anormalidade. A menina não morreu. E? Sua mente ficou em branco por um momento. O oponente não morreu pela habilidade que trouxe a morte certa. Então, Zeshi provavelmente errou a contagem do tempo. Essa é a razão mais provável. Excluindo o tempo durante seu treinamento, esta foi a primeira vez que ela lutou contra alguém tão forte. Provavelmente a deixou tensa e ela simplesmente não percebeu. Contar o tempo com precisão em tal estado mental seria difícil. Um simples erro. 2. Então ela contou mais 2 segundos, devagar. Mas, a garota não morreu.
A garota estava energicamente fazendo sons fofos como ei e sim, que não combinavam com os temíveis golpes que os acompanhavam. Mas como? Ela não conseguia entender. Uma habilidade que absolutamente matou. Uma habilidade que matou até mesmo os mortos-vivos e os golems sem vida, embora nem Zeshi conseguisse entender como isso acontecia. Mas, não conseguiu matar essa garota. Seus ataques machucaram Zeshi, então ela não era uma ilusão, mas o que mais poderia ser? Talvez essa habilidade não funcionasse com elfos negros ou parentes de sangue. Ou então, talvez o feitiço lançado pela garota o tenha quebrado. Se for esse o caso, então por que a garota sabia dessa habilidade? Até ela mesma só podia fazer uso dele por causa de seu talento, ela não sabia tudo sobre isso. Era o mesmo para as poucas pessoas na teocracia que sabiam que ela poderia usar essa habilidade. Se há alguém que poderia dizer que sabe tudo sobre isso, seria ninguém menos que o proprietário original desta grande foice, Surshana. Era esse Deus por trás dessa garota? Vendo que a garota não morreu, ela sentiu esse pensamento estranhamente plausível. Se isso fosse verdade, Tii. Seu corpo ficou rígido com a confusão e o nervosismo, fazendo-a levar um golpe que deveria ter sido evitável. Ah, já chega. Suportando a dor, Zeshi balançou sua foice. O ataque ligeiramente imprudente cortou o corpo da garota, mas o cajado desceu sobre ela antes que Zeshi pudesse ver se era eficaz ou não. Ela começou a ver estrelas devido à dor, mas colocou uma perna para frente antes que pudesse desmaiar. Zeshi começou a pensar desesperadamente. Seu plano falhou. O que ela deveria fazer agora? O que levaria ao melhor resultado possível? Ela levou muitos golpes, mas ainda tinha um pouco de energia de sobra. Ela ainda estava longe de ser derrotada, mas havia os reforços do oponente para pensar. Ela teve que decidir entre continuar a luta ou fugir. Então, se ela decidisse correr, ela seria capaz de ter sucesso com sua velocidade. Ela não tinha certeza. Nesse caso, devo revelar o outro trunfo. Não foi uma má ideia, mas o que ela experimentou agora fez Zeshi hesitar. A garota já quebrou uma habilidade anteriormente considerada invencível. Era difícil imaginar que essa habilidade seria anulada também, mas talvez a garota pudesse apenas dispersá-la com alguma outra magia incrível. Quantos pergaminhos ela tem, e que magia ela pode usar? Simplesmente não há informações suficientes. Ela hesitou em revelar todas as suas cartas enquanto ainda não tinha lido a mão do oponente. No entanto, assim como ela havia pensado antes, o tempo era aliado da garota e seu próprio inimigo aqui. Embora ela ainda pudesse suportar a dor, ela continuou a entorpecer seus pensamentos. O sorriso de Zeshi se aprofundou. Sorrisos podem esconder completamente seus sentimentos, pensamentos e emoções de todos, especialmente do inimigo. Então ela sorriu e tomou uma decisão. Eu não vou pensar mais. Nenhuma quantidade de pensamento é útil nesta situação sem informação suficiente. A única coisa que Zeshi deixou claro foi que, além de revelar uma de suas cartas, o oponente também obteve a prova de que eles tinham uma maneira de lidar com a referida habilidade. Só isso era uma perda maior para Zeshi do que todo o dano que ela havia recebido até agora. Ao ativar o trunfo final, a luz se fundiu em outro Zeshi. Zeshi tinha dois trunfos. Uma é a morte certa, ou para ser mais preciso, seu poder tornou possível tirar os trunfos dos antigos portadores do equipamento que ela segurava. A outra era da classe que ela adquiriu, Valquíria Inferior Todo-Poderosa, um clone. Enherjar. Era um pouco mais fraco que Zeshi, mas ainda assim uma convocação extremamente poderosa, já que Zeshi era consideravelmente forte. A garota arregalou os olhos novamente, soltando um "e" da surpresa. No entanto, foi Zeshi quem sentiu uma má premonição, encontrando a reação da garota semelhante a quando ela revelou seu primeiro trunfo. Antes que Zeshi pudesse enviar um único comando para seu clone, o Enherjar, a garota pegou um globo. No momento seguinte, um enorme elemental da Terra, que achou o corredor um pouco apertado demais para ficar normalmente, apareceu ao lado da garota. Zeshi estava confusa novamente. Ela pensou que era muito provável que a garota fosse uma druida, mas em vez de usar feitiços, ela usou um item mágico para convocar o elemental. Especialmente porque o elemental não parecia muito forte. Ela não pode invocar elementais e também não pode usar magia ofensiva, um tipo de druida autofortalecedor. Ou estou perdendo ou entendendo mal algo crucial. Ouvi dizer que o usado pelo rei elfo era um enorme elemental da terra, é este. Mas, não parece tão grande. O elemental da terra que havia rumores de ser usado pelo rei dos elfos deveria ser extremamente forte, algo que nem mesmo os forasteiros poderiam vencer. Comparado a isso, o elemental diante dela era muito fraco. Dito isto, o que parecia ser fraco para alguém tão forte quanto Zeshi poderia parecer extremamente forte para pessoas mais fracas. Um elemental tão fraco não era um grande problema.
Zeshi estava bem em deixar a convocação para Enherjar e lutar contra a garota. Provavelmente derrubaria o elemental rapidamente, e então seriam 2 contra 1. Não, vamos derrubar o elemental juntos de uma vez. Vamos. Zeshi avançou e atacou o elemental com sua foice. Enherjar fez o mesmo. Os elementais da terra tinham resistência contra ataques físicos, mas a diferença de força entre eles era simplesmente muito grande. As lâminas deixaram cortes profundos em seu exterior duro. Naturalmente, para algo que era conhecido por sua durabilidade, um ataque ou 2 não eram suficientes para matá-lo. Mas o elemental da terra desapareceu inesperadamente. Hã? Ela não entendeu nada. Não é como se eles tivessem derrubado. No momento seguinte, outro elemental da terra apareceu diante deles. Este era maior do que o anterior. O que foi isso mesmo? Zeshi não sentiu que era o mesmo que o anterior. Não me diga que é uma invocação de sacrifício. Ela nunca ouviu falar de tal feitiço ou habilidade especial, mas essa frase era muito apropriada para a situação que ela acabou gritando. Ela não tinha certeza se isso era realmente uma nova invocação, mas o elemental era certamente mais forte do que o anterior. Nem mesmo os Outliers poderiam ganhar contra este. Mas eu posso, é a coisa certa a fazer. Este elemental da terra se tornaria ainda mais forte depois de sofrer dano ou depois de ser destruído. Zeshi pensou que era impossível de qualquer maneira que você pudesse olhar para isso, mas ela não estava completamente certa ao mesmo tempo. Ela fez o Enherjar ficar parado e observou a garota. A garota estava apenas dando espiadas hesitantes por trás do elemental da terra, e o próprio elemental não tentou atacá-los imediatamente. Quem é essa criança realmente? Eu posso supor que o rei feiticeiro a fez se ela fosse uma morta-viva, mas se ela realmente fosse apenas uma criança elfa negra, como exatamente tal criança foi escondida até agora? Com esse tipo de força, ela deveria ter sido mais famosa, certo? Ou ela estava escondida por algum país até agora, assim como eu. O reino feiticeiro foi fundado apenas alguns anos atrás. O Império declarou que a área ao redor originalmente pertencia ao reino feiticeiro no passado, mas a teocracia, que existiu por um longo tempo, sabia que era uma mentira de má qualidade. Nunca houve um reino feiticeiro ou um rei feiticeiro nesta terra no passado. O rei feiticeiro de repente apareceu do nada, então havia algumas teorias não confirmadas de que ele era uma existência como os deuses do passado, mas, de jeito nenhum, certo. Embora, se isso realmente fosse verdade, então essa garota é a mesma? Não, considerando a marca da realeza em seus olhos, era mais provável que ela fosse parente daquele cara. O rei feiticeiro veio com um plano para vir aqui de um lugar distante e unir os não-humanos depois que ele colocou as mãos nessa garota. Ela simplesmente não sabia, e também não tinha provas. Ela achou difícil até mesmo imaginar que essa garota estava relacionada ao rei feiticeiro. Mas, ela deveria assumir o pior cenário aqui, que havia uma possibilidade de que isso realmente fosse verdade. Se essa garota realmente pertence ao reino feiticeiro, então isso significa que o reino feiticeiro tinha pelo menos 2 pessoas no meu nível, incluindo essa garota. De jeito nenhum, o rei feiticeiro também está aqui. Zeshi começou a entrar em pânico. Quão estúpida ela tinha sido. Ela havia pensado na possibilidade da garota estar relacionada ao reino feiticeiro, então ela também deveria ter pensado nessa possibilidade. Normalmente, é impossível. Nenhuma quantidade de vida seria suficiente para um rei vir ao campo de batalha onde 2 outros países estavam travando sua batalha decisiva. No entanto, o rei feiticeiro não fez exatamente isso, indo e fazendo o que quisesse no reino sagrado. Ele fez todos os países perceberem que um lançador de magia capaz de destruir exércitos poderia aparecer em qualquer lugar agora. Além disso, eles também receberam o relatório difícil de acreditar que ele apareceu na arena como um gladiador logo antes do Império se tornar seu vassalo. Então, era completamente crível que ele viesse a este país dos elfos momentos antes de sua queda. Zeshi se advertiu ferozmente. Seria o pior se o rei feiticeiro estivesse aqui tão bem quanto ela havia imaginado. Essa garota sozinha já era um problema suficiente, a adição daquele morto-vivo acabaria com qualquer chance de vitória que ela pudesse ter. A teocracia ainda tinha que completar sua análise da verdadeira força do rei feiticeiro, mas era difícil pensar que alguém que pudesse aniquilar um exército de mais de 100.000 soldados pudesse ser mais fraco do que essa garota. Atualmente, não é nada além de conjecturas sobre conjecturas, mas tudo se encaixou, tudo realmente se encaixou. Eu não sei o que a outra parte está buscando, mas se o próprio rei feiticeiro estiver aqui, devo negociar. Se eles conseguiram roubar o elemental da terra, então isso era o mesmo que usurpar este país. A garota tinha a marca da realeza, seus olhos. Se os elfos fossem mostrados como prova da linhagem real e mostrado o elemental da terra usado pelo rei elfo obedecendo a essa garota, eles certamente dobrariam os joelhos.
Se eles também lutassem contra nós, eles seriam altamente populares também. Que timing perfeito! O quê? Perfeito, timing. Zexi começou a se sentir ainda mais desconfortável. A teocracia acelerou sua guerra com o país dos elfos, apressando-a para sua conclusão apenas porque o reino feiticeiro começou a invadir o reino, aparentemente para destruí-lo. Mas, é para isso que o reino feiticeiro foi realmente destinado. De repente, ela sentiu como se os diferentes cubos coloridos do cubo de Rubik tivessem caído em seus devidos lugares, completando-o. Apenas por um momento, Zexi, que nunca experimentou nenhum medo em nenhuma batalha, de repente tremeu por todo o corpo como se estivesse cheia de gelo. Sim, se tudo isso tivesse sido o plano do reino feiticeiro o tempo todo, então tudo se encaixou. Seu objetivo original não era o reino, mas fazer o país dos elfos ficar sob seu domínio enquanto prejudicava a teocracia. Nesse caso, sua invasão foi repelida em Enauru e o vazamento de informações sobre sua invasão não foi porque eles queriam incutir medo de sua destruição iminente na população do reino, mas para empurrar a teocracia para fazer um movimento no momento desejado. Não, ele apontou para ambos, tentando colocar os dois países sob seu domínio em tão pouco tempo. Inacreditável. É muito inacreditável pensar que estávamos dançando ao som da música do reino feiticeiro o tempo todo, simplesmente impossível. Ela não queria reconhecer isso, mas teve que assumir o pior cenário como antes. O Supremo Conselho Executivo avaliou o rei feiticeiro como alguém a ser considerado com o mais alto nível de cautela, que, embora ele estivesse um pouco acima do resto quando se tratava de intrigas, seu poder temível era o que deveria exigir mais cautela. Mas, se este tivesse sido o esquema do rei feiticeiro, então a coisa verdadeiramente temível não era seu poder que poderia matar 100.000 soldados em um instante. Também não era o fato de ele comandar subordinados poderosos o suficiente para eliminar todos os 9 milhões de cidadãos do reino. Era sua capacidade de ler sem movimentos à frente enquanto jogava seu oponente como uma marionete através de cordas invisíveis. O que eles mais deveriam temer era sua mente intrigante. Era inútil para ele se alguém que já é forte também pudesse tramar. Isso destruiria a única arma que os fracos tinham contra os fortes. Ou, foi a demoníaca primeira-ministra Albedo que planejou isso? Quem quer que fosse, não, espera, não foram apenas esses dois países, mas também a teocracia. Eles estão planejando acabar com os soldados posicionados aqui e declarar guerra. Era verdade que havia algumas pessoas que diriam que não havia problema, não importa quantos soldados fracos morressem. Uma pessoa que entrou no reino dos heróis era forte o suficiente para superar alguns milhares de soldados. Mas, era assim que uma pessoa forte pensaria, e não o que um cidadão comum pensaria. A teocracia exaltava a supremacia humana e unia o país com essa noção. A intenção por trás disso era que, a menos que os humanos fracos se unissem e fizessem o primeiro movimento contra os não-humanos, eles seriam os únicos a serem destruídos. E havia um bom exemplo desse cenário no Reino Dracônico, que fazia fronteira com os Homens-Fera. No entanto, a população comum tinha força de vontade suficiente para continuar lutando se percebesse que estava prestes a ser destruída por essa pessoa hipotética com tremendo poder. Depois de ouvir sobre seu fracasso em destruir seu arqui-inimigo, o país dos elfos, e que seus soldados foram exterminados, Zexi fez seu sorriso habitual, o que ela usava para esconder seu coração. Não é que ela estava feliz ou que ela encontrou algo interessante. Na verdade, seu estado de espírito era totalmente o oposto. É o desespero dela por ter caído na armadilha, no esquema perfeito que seus inimigos tinham planejado. O que devo fazer? Tentar deixar os soldados escaparem? Ou escapar eu mesma para que eu pudesse viver? A morte do trunfo mais forte da teocracia seria uma tremenda perda para a nação, então escapar deveria ser a melhor escolha. Com sua atenção desviada para pensar no próximo melhor movimento, Zexi ficou parada, o que fez a garota falar. Com licença. Estou me repetindo, mas você não vai se render? Acho que ainda não é tarde demais. Eu não quero te matar. Não é uma má ideia, considerando que ela pode obter informações sobre o oponente. Mas, não pode. Eu não posso fugir. E? A garota levantou uma voz intrigada. Compreensível. A resposta de Zexi não combinava com sua pergunta do ponto de vista da garota, mas estava logicamente conectada dentro da mente de Zexi. Isso mesmo. Não havia mais nada a ser feito. Se isso realmente era o esquema do reino feiticeiro, só há uma maneira de rompê-lo: lutar com a ferocidade de um animal ferido e encurralado, matar a garota diante dela e destruir o plano do reino feiticeiro junto com isso. A perda de um indivíduo tão forte atrapalharia muito o plano do reino feiticeiro. Talvez uma armadilha muito perversa estivesse esperando por eles, mas esta era sua única chance de frustrá-la e ela era a única capaz de fazê-lo agora. Sim, eu sou a única que pode salvar meu país.
Se perguntada se a teocracia fez o suficiente para ela apostar sua vida nelas, ela sentiria emoções complicadas. Mas, de vez em quando, havia alguns humanos que ela gostava. Ela viu a maioria deles morrer ao longo de sua longa vida, mas ela pensou que eles eram importantes o suficiente para ela apostar sua vida uma vez pelo bem do país que eles amavam. Eu provavelmente morrerei, mas usarei todas as minhas forças para matá-la. Isso é bom o suficiente para mim. Zexi tomou sua decisão. Ela realmente pensou em recuar por um momento, mas se tivesse que fazer isso, gostaria de fazê-lo em seu próprio ritmo, em vez de escapar por pouco. Havia uma certa parte dela nesta batalha até agora que não estava falando sério sobre matar seu oponente. Não foi devido a nenhum sentimentalismo de sua parte em relação à garota possivelmente ser sua sobrinha. Mesmo que o oponente fosse uma mera criança, ela cortaria seus membros e a amarraria ou a mataria sem hesitação, se necessário. Mas, ela certamente priorizou sair com sua vida, até agora. Ela a jogaria fora. Se ela não jogava aqui, onde mais poderia? Amanhã certamente seria pior do que hoje. Vai! Ela gritou. Enherjar atacou, seguindo seu comando. Francamente, ela não precisava ter gritado em voz alta. Ela podia dar a ordem silenciosamente em sua mente. De certa forma, esta foi uma má decisão que deu informações ao oponente. Zexi entendeu isso também. Ela gritou apesar disso para se agitar e fortalecer ainda mais sua convicção. Ela fez o Enherjar lidar com o elemental enquanto ela mesma tentava ir atrás da garota. No entanto, o elemental estendeu as mãos para os lados como se estivesse tentando bloquear o corredor. Zexi não se importava se era assim que ia ser. Ela e Enherjar pegavam o elemental rapidamente e depois matavam a garota. Se o elemental diante deles fosse usado pelo rei elfo, destruí-lo seria destruir também um dos símbolos da realeza. Talvez isso atrasasse um pouco o plano do rei feiticeiro. As duas grandes foices cortaram o elemental várias vezes em um instante. Francamente falando, elementais, que não sangravam e não tinham nenhum ponto vital, eram oponentes problemáticos para ela. Além disso, elementais de alta classe tinham resistências contra ataques físicos. Mesmo a foice de Zexi não poderia derrubá-los em um único golpe. Este não era o tipo de oponente que Zexi escolheria se tivesse escolha, mas ela não tinha voz neste assunto. Ainda assim, o ataque da garota também não poderia alcançá-los com o elemental obstruindo o corredor, e seria difícil obter uma linha de visão clara para atacar com magia dos pergaminhos. A coisa com a qual eles deveriam ser mais cautelosos era que a garota pudesse lançar seus feitiços de fortalecimento no elemental. Eu sou a única em vantagem aqui porque eu tenho dois de nós, mas não é uma vantagem absoluta. Não podemos ir atrás da elemental, então não podemos impedi-la de lançar bufos, mas... Ela se perguntou se a garota realmente não percebeu isso. Algo incomodou um pouco Zexi, mas ela não conseguia expressar em termos concretos. O elemental derrubou seus braços, que eram feitos de pedregulhos. Ela estava prestes a pular para trás, mas esta não era uma situação em que ela poderia lentamente esmagar com ataques de bater e correr. Ela usou a grande foice para enganchar o braço e desviá-lo. O ataque do elemental da terra tinha uma força tremenda por trás dele, mas desviá-lo aplicando força do lado era fácil. Dito isto, esta não era uma arma adequada para isso, e ela só foi capaz de fazê-lo através da força bruta por causa da enorme diferença em sua força. Ela podia ver Enherjar fazendo o mesmo com o canto dos olhos. O Enherjar de Zexi era mais fraco que ela. Então, vendo que isso era possível, Zexi confirmou que esse elemental não era forte, exatamente como ela esperava. Este provavelmente não era usado pelo rei elfo, o elemental com o qual a teocracia estava mais preocupada. Dito isso, não significava que o elemental da terra diante deles também fosse exatamente fraco. Alguém apenas no nível de heróis não seria capaz de evitar seus socos. Era difícil ter certeza se o golpe iria matá-los ou não, mas certamente iria prejudicá-los fortemente. Ela evitou outro ataque e voltou seu olhar para a garota que se escondia atrás do elemental. Eles estavam bem no seio do enorme inimigo, então era perigoso tirar os olhos dele, mas era muito mais perigoso ignorar os movimentos da garota. O que ela viu a fez duvidar de seus olhos. A garota estava fugindo de costas para eles. Embora sua corrida parecesse fofa, ela era incrivelmente rápida. Ela correu. Ela fugiu. Zexi percebeu. Este elemental da terra não foi convocado para lidar com seus Enherjar. Era para ganhar tempo para que a garota pudesse escapar. Ela não percebeu com base na atitude da garota, mas talvez ela estivesse no seu limite todo esse tempo. A garota nunca teve a intenção de lutar ou arriscar sua vida. Suas ações no início não deixaram isso bem claro. Aquela vez em que ela recuou com grande força, quando Zexi tentou pular atrás dela, não foi porque ela não gostava de ser presa, era porque ela não queria que sua rota de fuga fosse cortada.
Suas palavras e ações mostraram claramente suas intenções. Droga! Ela precisava escolher uma das 3 opções à sua frente imediatamente. Ela poderia de alguma forma alcançar a garota. Ela poderia derrotar o elemental da terra por enquanto. Ou ela poderia escapar também. Entre eles, ela poderia facilmente colocar em prática a terceira opção. O invocador não poderia dar comandos adaptados ao campo de batalha em mudança para o convocador se não pudesse ver o que estava acontecendo. Então, por exemplo, se o elemental fosse ordenado a ficar aqui e matar todos que tentarem passar pelo corredor, ele não perseguiria Zeshi se ela fugisse. Mas, se fosse ordenado com a frase, matar a mulher diante de você, provavelmente tentaria persegui-la e matá-la. Dito isso, ele apenas perseguiria em linha reta e não usaria seu cérebro para fazer coisas como tentar atacá-la. Então, não havia como pegar Zeshi, que era mais rápida e ágil do que ele, se ela decidisse correr. Se ela fugisse a toda velocidade, o elemental vagaria sem rumo, procurando por ela como um drone irracional. No entanto, ela se recusou a fazê-lo. A recusa era o único caminho aberto para ela. Ela não conseguia desviar o olhar da possível crise futura, os esquemas do rei feiticeiro. Então, a escolha foi entre a primeira e a segunda opção. Alcançar a garota também foi difícil. Mesmo que eles destruíssem o elemental da terra obstruindo-os rapidamente, dependia da sorte se eles pudessem ou não alcançar a garota extremamente móvel. Além disso, seus reforços provavelmente estavam esperando por eles em seu destino. Zeshi não tinha certeza de como a batalha terminaria se fosse esse o caso. Então a segunda opção foi a melhor. Isso a fez resolver antes de uma piada e seria completamente sem sentido se descobrisse que este não era usado pelo rei elfo. Ainda assim, considerando o risco e o retorno, esta era a única escolha que ela poderia tomar. Ela não deveria ser tentada pela grama mais verde do outro lado. Zeshi olhou fixamente para o elemental da terra e então percebeu que a garota atrás dele, que havia colocado alguma distância entre eles, se virou para encará-los. Zeshi continuou a observá-la sem desviar sua atenção do elemental da terra, esperando que a garota dissesse algo. E então, a garota moveu os lábios. É bom que eu conservei minha mana. Não deveria ser audível considerando a distância, mas talvez por causa do sangue élfico de Zeshi ou por causa de suas capacidades extremamente altas, ela podia ouvir fracamente as palavras de alívio da garota. Antes que Zeshi pudesse entender o significado por trás delas, a garota ergueu seu cajado bem alto contra o teto. Uma das classes de Maria foi batizada de discípulo do desastre, que tinha um trunfo. Era a versão inferior do trunfo do desastre mundial. Seu nome era Petit Catástrofe. Em troca de consumir uma enorme mana, seu dano superou até mesmo os feitiços Super Aba que a Ins poderia usar. Claro, ainda não era tão poderoso quanto Grande Catástrofe, mas as torrentes furiosas de energia nascidas dela foram suficientes para explodir tudo em um instante. No momento seguinte, Zeshi foi atingida por uma tremenda energia. Zeshi imediatamente percebeu. As ferozes correntes de energia sopraram o elemental da terra em um instante. Ela finalmente percebeu naquele momento que o elemental da terra não era uma contramedida para enherjar nem uma parede para deixar a garota escapar. Não era nada mais do que um chamariz, para evitar que Zeshi e seu clone escapassem daquele único ataque tirânico. E, na realidade, seu enherjar também desapareceu apenas um momento após o elemental. Depois disso, ainda não. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Embora a tempestade de destruição que assolava ao seu redor estivesse sussurrando docemente para ela desistir e ter calma, Zeshi trouxe toda a sua vitalidade para a frente para suportar isso. Mas, sua consciência enfraqueceu. Ela não podia mais sentir a dor que estava ardendo em todo o seu corpo desde antes. Ela não conseguia nem sentir se ainda estava de pé ou onde estava. Então era assim que a morte parecia. Que diabos é isto? Essa era a única coisa que ela conseguia pensar. Ela não deveria lutar, arriscando sua vida. Depois disso, ela não deveria lutar com todo o seu corpo e alma para proteger a teocracia, seu país, do inimigo diabólico e seus esquemas diabólicos. Quão mesquinha. Claro, era apenas Zeshi se desculpando. Ela percebeu isso mesmo em meio à sua consciência desaparecendo. Mesmo assim, ela não pôde deixar de reclamar. Ela não sentiu nenhum alívio pelo elemental sendo destruído. Provavelmente significava que não era mais valioso do que um peão de sacrifício. Ou talvez eles pensassem que era uma perda aceitável por tirar o trunfo mais forte da teocracia. No final, quem era aquela garota realmente? Se ela realmente era do reino feiticeiro, até que ponto eles estavam dançando na palma da mão deles? Isso foi derrota. Ela finalmente percebeu que a derrota não significava ser derrubada pelo ataque do inimigo. Era ter o desejo, no qual eles colocavam seu corpo e alma, esmagados sem deixar vestígios, e depois cair em um poço sem fim de desespero. Cruel. Ela não queria perder.
Seu desejo de provar a derrota era uma mentira deslavada. Ela só queria negar sua própria força. Ou talvez, negar sua mãe. Negue o sangue que corria em suas veias e os dias sem amor que a fez passar. Mas, se ela pudesse ter protegido o que ela amava com esse poder indesejado, mesmo que ela provavelmente tivesse perdoado um pouco a mãe na época, mesmo que ela seriamente não quisesse perder nenhuma vez, todos esses sentimentos ainda acabaram sendo esmagados. Eu espero pelo menos que ela não seja do reino feiticeiro. E então o mundo ficou escuro.